Lucas capítulo 11, logo no primeiro versículo, diz assim. Logo no primeiro versículo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Digam amém. A questão que fica aqui é: por que os discípulos queriam que Jesus lhes ensinasse a orar? Porque ao nosso olhar físico, não espiritual, nós vamos entender que os discípulos, eles já viviam de orações, porque eles seguiam a Cristo e obviamente eles oravam. Não sei se estão a entender isso. Não sei se estão a perceber. Não vamos usar o olhar espiritual, o olhar físico normal. Vamos usar o nosso raciocínio. Os discípulos seguiam Jesus, então obviamente eles oravam. Isso é facto. Mas quando eles viam Jesus orar, eles ficavam impressionados da forma como Jesus orava, a constância de orações que Jesus ele praticava. Jesus ele orava a tempo inteiro. E eles disseram que olha, nós estamos com Jesus, mas da forma como ele ora, isso já é diferente. A comunhão que ele tinha para com Deus, o Deus Pai. Então, nós vamos entender que a forma de como Jesus orava é o que chamou a atenção dos discípulos. Eu creio que entre eles ali começaram a falar: Jesus anda muito quente, Jesus anda no espírito, Jesus está sempre ativo. E eles, quando viram Jesus depois daquela oração, porque a Bíblia diz que Jesus ele foi orar a parte num certo lugar. Então quando ele acabou de orar, voltou, e os discípulos já pedem uma instrução na forma de como eles deviam orar. E também nós vamos entender que eles já tinham uma referência. Não sei se estão a perceber, porque eles disseram o seguinte: queremos aprender a orar de como também oram os discípulos de João. Porque eles dizem que, olha, da mesma forma como os discípulos de João foram ensinados, também queremos ser ensinados. Então, para dizer que eles sabiam, eles viram, eles se aperceberam de que aqueles já vinham orando. Não sei se me entendem até aqui. Não sei se estão a entender. Então, há uma necessidade de cada um de nós lutar para aprender a orar. Porque a tua oração não pode só terminar aqui na igreja. A tua oração deve ser em todos os lugares. A tua oração deve ser em todos os momentos. Está compreendendo isso? Não é só você dizer que como revelador já ora por mim, é suficiente. Não é suficiente. Você deve ter momentos em que você ora sozinho, lá na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, em qualquer lugar, você pode falar com Deus. Por isso, que Deus me perdoe, mas eu não estou de acordo com certas igrejas que dizem que o crente não pode abrir a Bíblia, que dizem que o crente não pode orar. O pastor é que ora e os crentes não podem abrir a boca. Ou acho que dizem que os homens é que podem orar, mas as mulheres não podem falar nada, nem podem abrir a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero conhecer a verdade. Eu tenho que pegar a Bíblia
Bíblia, ler pessoalmente. Não é só o meu pastor. Está compreendendo isso? Porque ele vai falar aquilo que talvez ele deseja falar. Mas eu quero mergulhar nas escrituras. Está compreendendo isso? Porque às vezes nós só lemos o que nós queremos trazer para vocês. Mas será que Deus não tem algo para falar contigo? De uma forma específica. Dizer que eu quero falar com fulano. Só isso. Então há uma necessidade de cada um de nós lutar para que possa orar. E não só depender da oração do homem de Deus. Senhor, ensina-nos a orar. Foi o pedido dos discípulos. Mas os discípulos pediram porque eles viam que a oração de Jesus, ou a forma de Jesus, era diferente. A forma dele de orar, aquela comunhão, aquela maneira, aquele jeito dele. Então eles disseram que não, acho que nós estamos a orar, mas não estamos a orar de como deve ser. Está compreendendo isso? Então nós vamos levantar as mãos agora. Você vai falar com Deus: Senhor, me ensina a orar. Está compreendendo isso? Ensina-me a orar. Homem de Deus, qual é a forma certa de orar? É falar segundo o que está no teu coração. Tira tudo, expressa o que está no teu coração. Porque às vezes o problema, as pessoas procuram palavras bonitas. Você não precisa ter palavras bonitas. Você precisa abrir o coração. Está compreendendo isso? Você precisa abrir o coração. E quando você abre o coração, você vai entender, você vai perceber que a partir desse momento as tuas orações terão uma repercussão diferente. Amém? Amém. Então a Bíblia diz também: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Está compreendendo? Você deve crer também nas tuas palavras. Fumela. Porque o que é ligado aqui na terra é ligado também no céu. Então as tuas orações devem... É como, por exemplo, aqui há pessoas que oram: meu Pai, eu quero a tua presença, querido Deus, venha. E falam de uma forma ou oram de uma forma diferente. Aquilo deve te cativar. Tem que ser uma delícia. Que me dera. Está compreendendo isso? Eu duvido que nas amizades que você tem, pessoas que estão em Cristo, não falo de amizades lá do mundo, falo de pessoas que estão em Cristo. Duvido que nessas amizades em Cristo não há quem tenha uma oração fervorosa que te chama a atenção. Duvido. Sempre há de haver alguém que quando ela ora, aquilo te toca. Você até dá um like, que me dera. Então é dessa forma que você deve colocar em sua mente: que me dera. Está compreendendo? Então vamos orar agora. Você vai pedir: Senhor, me ensina a orar. Abra os meus olhos, o meu coração, a minha mente, para que eu possa orar. Por isso, depois, quando eles pediram para que Jesus lhes ensinasse a orar, Jesus lhes ensinou a oração do Pai Nosso. Esta oração do Pai Nosso, eu creio que é a oração mais forte. Porque naquela oração do Pai Nosso, praticamente você entrega tudo. Você fala tudo de uma forma resumida. Está compreendendo isso? Não falou muita coisa Jesus. Era só chamar o Pai Nosso que está no céu. Só. Então, coloque isso na tua mente. A oração é a chave para você quebrar todas as barreiras na tua vida espiritual. Eu estava a explicar uma coisa no culto das 12 horas. Que tudo começa no espírito e termina onde? No físico. Não termina no espírito. Começa no físico, ou até desenvolve-se no físico. Não sei se me entende. Se você é uma pessoa que não ora,
você vai sofrer muitos ataques. Se você é uma pessoa que ora, você vai sofrer muitos ataques. Porém, se você ora, você estará preparado para qualquer eventualidade. Essa é a única diferença. Se você ora pouco, será atacado. Se você orar demais, será atacado. Porém, se orar, você está preparado para qualquer coisa. Essa é a diferença. Amém?